Estou aqui com Orlando Rodrigues, meu produtor executivo, parceiro, o cara que desenvolve os projetos aqui da Cineconon, toda a parte burocrática de aprovação junto a editais, a aprovação nas leis de incentivo, né, que me ajudou a realizar aí a finalização do Pacto entre Canalhas e agora toda a pré-produção, produção e finalização do Pacto entre Canalhas, o Combinado Não é Caro, que é outro filme, não é o mesmo. E a gente tem outras coisas em andamento. Eu e o Orlando, a gente tem tropeçado aí na internet. Eu já gravei alguns vídeos no meu Instagram, para quem acompanha, né? Naquela velha história, quem me conhece sabe, né? Eu tenho gravado alguns vídeos no Instagram falando sobre esse pessoal que vive anunciando aí captação de recursos, aprovação para projeto e tal. E o Orlando também está nessa caminhada junto comigo. E ele tem algumas coisas a dizer aqui, a gente vai trocando uma ideia sobre isso, tá? Quem tiver interessado nesse segmento, estou postando esse vídeo aqui no Filmes e Séries, canal Filmes e Séries, que tem mais a ver com o assunto de cinema, tá? Quem tiver interessado nesse segmento, também está nessa batalha aí para captar, para fazer projeto, e quiser ver essa nossa troca de ideia, para não perder tempo nas coisas que vocês têm para fazer, acompanhe o vídeo. Segue aí, Orlando. Bom, primeiro, é um prazer, né, a gente está discutindo isso, a gente já tentou conversar sobre isso em outras situações, a gente tem trocado ideia entre nós a respeito disso, e surgiu a ideia, vamos fazer uma live a esse respeito. E qual a razão disso? A gente tem sido bombardeado, todas aquelas pessoas que trabalham com produção cultural, artistas, principalmente o artista independente, vez ou outra na internet, no Instagram, nas redes sociais de um modo geral, vê pessoas aí oferecendo a possibilidade de você captar recursos para o seu projeto. Aí fala assim, bom, tem milhões de reais para a cultura e você não foi contemplado ainda, né? E fala um monte de coisa e apresentam uma longa trajetória na área de captação de recursos, dizendo que tem várias empresas e botãozinho lá de saiba mais. E a gente sabe, e eu e o Rangel a gente tem conversado bastante sobre isso, é que, na verdade, existe uma diferença entre você ter um projeto cultural seu, aprovar esse projeto em lei de incentivo e captar o recurso. Captar esse recurso através das empresas. Mal comparando, é igual a ação judicial. Você processa alguém, você ganha a ação. Se você vai receber dessa pessoa é outra história. Então você aprovar o projeto é uma parte de todo o processo. Você conseguir captar dinheiro para esse projeto que é o mais difícil. E que tem muita gente que já está aí há 2 anos, fazendo mais o adendo de 1 ano, e que não está conseguindo viabilizar o projeto. A gente conhece um monte de pessoas e a gente corre o risco de alguns projetos nossos também chegarem a esse ponto, né? Os projetos, quando aprovados, eles são aprovados, e aí tem um detalhe importante, porque assim, você aprovar um projeto em uma lei de incentivo, seja a lei Rouanet, seja a lei do audiovisual, não é coisa de outro mundo. Você entra lá e nos sistemas, você elabora seu projeto e a tendência é que ele seja aprovado, mas esse é o primeiro passo. Né? Se você é uma pessoa que se dá bem com planilha, com Excel, com essas coisas, é viável que você aprove. Nem todo mundo tem essa aptidão. Eu não tenho. Se você está atento às exigências, né, referentes às contrapartidas sociais que são exigidas, a questão da democratização do acesso, se você tem uma boa redação ali para você justificar bem o seu projeto, estabelecer ali os objetivos gerais específicos, fazer a planilha orçamentária dentro daquilo que é aceito, né, dentro dos parâmetros tanto da lei Rouanet quanto da lei do audiovisual, a tendência é que esse projeto seja aprovado. Uma vez aprovado, você tem um prazo para captação desse recurso. E o que mais acontece é que o prazo acaba, muitas das vezes entra num prazo de prorrogação automática, você não consegue captar o recurso.
Mas aí é onde a gente tem se deparado com vários oportunistas que dizem ter o patrocinador para o seu projeto. Uhum. Mas ele não diz quem é o patrocinador. Quando muito ele diz, olha, quer saber mais? Tem um botãozinho para você clicar lá e você vai contratar um curso com ele para poder elaborar o projeto. Contratar o curso é o de menos, tá? E eu vou dizer o porquê que eu penso assim. Porque se você contrata um curso com realmente alguém sério, e esse curso vai ser para te esclarecer e te ensinar como funcionam todos os mecanismos, para que você não caia em ciladas, né? Tudo bem. Até porque eu costumo dizer sempre, eu queria que pelo menos um dia na vida as leis de incentivo à cultura fossem como o pessoal fala na internet. Porque aí a gente já está milionário. Não, o governo não dá dinheiro para ninguém, tá? E esse dinheiro ele não sai da saúde, da segurança e da educação, tá? Que isso fique bem claro. Isso é importante porque você capta uma lei de incentivo às empresas que patrocinam o seu projeto. Você capta através de uma renúncia fiscal. Através de uma renúncia fiscal, e cada R$1 voltam R$7,80. Para a galera que ficou feliz dizendo que a Copa no Brasil para cada R$1 voltaria 4, um filme volta o dobro disso, tá? E não tem que fazer estádio, não tem que quebrar nada, não tem que mexer em nada, tá? Mas como eu estava dizendo, se o curso servisse pelo menos para te esclarecer sobre isso, beleza, mas não. O cara te oferece um curso alegando que tem milhões disponíveis na praça e ele vai te ensinar a captar. Aí você primeiro deve se perguntar, gente, estão amarrando o cachorro com linguiça, porque a partir do momento que esse cara está querendo formar concorrentes, né, já é algo que você tem que duvidar. Porque se ele é um captador e ele está fazendo um curso para criar novos captadores, ele está fazendo um curso para criar concorrentes, já que ele não está fazendo um curso para formar equipe. Aí beleza, você fala, bom, eu não me interessa o curso, porque eu já sei como é que funciona, mas como ele está dizendo que ele é um grande captador ou uma grande captadora, que tem mais de 30 anos de mercado, que já captou não sei quantos milhões, eu vou chegar para esse cara então e vou apresentar para ele os meus projetos aprovados para ver se ele capta para mim então. Porque ele tem direito a até 10%. A 10%. Ou seja, um projeto de 4 milhões, ele tem direito até 400 mil se ele captar os 4 milhões. Aí você vai dizer, mas você quer ganhar 3 milhões e 600. Não, gente. Esses 3 milhões e 600 que sobram, você tem que pagar muita gente, você tem que pagar muitos profissionais, você tem que pagar muitos serviços, você tem que pagar todos aqueles itens que você colocou na planilha orçamentária. Muitos custos de direitos autorais, muitos custos jurídicos, muitos custos tributários, porque você paga imposto sobre tudo isso, tá? Então, na verdade, você que é um produtor e aprovou um projeto de 4 milhões, se você ganhar 50, 100 mil reais acumulando funções, você vai ganhar muito. Você pode ter função, obrigatoriamente você tem que ter função do projeto, e você é remunerado por essas funções de acordo com as tabelas. Exatamente. Então, assim, se você conseguir ganhar aí de 4 milhões, você conseguir ganhar 100, 150, vamos supor, se você acumular 4 funções e exercer as 4 funções, não é botar no papel que você está fazendo, não. Você tem que exercer, tem que provar, tem que emitir nota, tem que pagar imposto. Se você ganhar 150 num projeto de 4 milhões, você está levando muito. E o cara está levando 400. Mais de 3 vezes do que você, como dono do projeto, está levando. Beleza, mas tudo bem. Se ele vai trazer o dinheiro, né? Se ele vai viabilizar, é a diferença entre fazer e não fazer. Né? Beleza. Mérito dele, ele ganha mais do que eu. É igual o advogado que ganha mais do que o juiz.
Né? Se o advogado vai soltar o cara, ele pode ganhar mais do que o juiz. É mérito dele. Beleza, né? Livre mercado, né? Liberal, economia liberal, né? Meritocracia. Ele consegue trazer 4 milhões, leva 10%. A lei, isso é em lei. Isso não é de boca, não. Isso é em lei, tá? Só que aí ele chega para você e fala assim, ó. Dá muito trabalho ir atrás desses 400 mil. Eu preciso que você me pague uma ajuda de custo. Você fala, tá, mas peraí. Você é uma empresa com 40 anos de mercado, que já captou tantos milhões. No meu projeto de 4 milhões, você está levando 400 mil. Eu tenho que tirar um dinheiro que eu não tenho ainda, que eu não captei, para te pagar uma ajuda de custo? Não, mas essa ajuda de custo, quando o projeto for captado, você abate dos 10% que você tem que me dar. Tá, então você está me dando uma garantia. Tô. Então tá. Mas se o projeto não for captado, você me devolve essa ajuda de custo? Ah, não. Isso não. Aí eu pergunto, cara, como é que você ganha dinheiro então? Porque você disse que capta tantos milhões. É como se você fosse dono de um restaurante que na hora que eu chegasse e pedisse um bife com fritas, você chegasse para mim e mandasse eu comprar o bife e a batata no mercado para você fazer o bife com fritas para mim e depois me apresentasse a conta do prato pronto. Que empresa é você que diz que tem 40 anos de mercado e não tem capital de giro para manter o teu custo operacional para captar e ganhar mais do que todo mundo vai ganhar dentro dessa produção? Já que você alega que tem milhões na praça disponíveis e você está querendo vender um curso para formar novos captadores. Ou seja, você quer viver de mesada, você está mentindo, porque se estivesse captando e você estivesse faturando de fato, fosse tão sério quanto você diz, você não precisaria estar vendendo curso para pagar suas contas. Né? Quem acha que eu estou errado, por favor me corrija. Você acha que eu estou errado, Orlando? Na verdade, não existe garantia de captação de recursos. Então, quem oferece esse serviço e quer ser remunerado numa ajuda de custo para o trabalho que ele vai realizar, e convenhamos, que trabalho é esse? Bom, então ele diz lá que ele tem um rol de empresas cadastradas em algum sistema dele lá, que são empresas que têm uma alta tributação do imposto de renda com base no lucro apurado, e essas empresas estão dispostas a serem beneficiadas com essa renúncia fiscal do governo, né? No caso de empresa, pessoa jurídica, é 4% de dedução do imposto devido. Então, se ele tem essa lista de empresas, obviamente, parte do pressuposto que ele vai apresentar o seu projeto para essas empresas. Bom, mas que forma que ele vai apresentar esse projeto para essas empresas? Ele vai visitar localmente essas empresas? Ele vai comprar passagem? Ele vai pegar avião? Ele vai andar de carro? Ele vai... Não necessariamente, na maioria das vezes é apenas um e-mail ou um portal, um site, telefone, e-mail, WhatsApp, e mesmo que ele tenha que pegar um avião. Gente, o cara tá levando um projeto de 4 milhões, 400 mil reais. Eu quero saber qual de nós conseguiu juntar 400 mil reais na vida. Você pode, com muito custo, adquirir um imóvel na tua vida, depois de trabalhar anos financiando um imóvel. Você pode... Mas você ganhar 400 mil reais porque você teve que pegar no máximo 2, 3 voos na tua vida? Você teve que mandar meia dúzia de mensagens no WhatsApp? Você teve que telefonar e a criatura tem a cara de pau de pedir 5 mil reais por mês durante um ano de ajuda de custo? Ou seja, o cara pede 60 mil de ajuda de custo? Eu acho até louvável, Rangel, ele estabelecer assim: eu vou te dar um curso para você elaborar o seu projeto, para que o seu projeto tenha uma estrutura adequada para concorrer num edital, tenha uma estrutura adequada para ser apresentada a empresas com perfil de patrocinadores, mas
é essa coisa, né? Você possibilita à pessoa que fez esse curso ter condições de realizar esse projeto. Agora, o que muitos estão dizendo é o seguinte: tem milhões e você vai fazer esse projeto e você vai captar o recurso. Sendo que, na prática, isso não acontece, porque quem decide se vai patrocinar um projeto ou não é a empresa patrocinadora. Então, eu acho louvável vender um curso para você melhorar a redação do seu projeto, paga-se uma taxa, ou você não quer, você não sabe, você não tem tempo, você não domina as ferramentas para elaborar um projeto, então você paga alguém para fazer esse projeto. Até aí tudo bem. Agora, você cobrar uma ajuda de custo, 4 mil, 5 mil reais, 6 mil reais às vezes, sendo que por mês. Você já tem os 10% garantido, aí eu acho que está aí. Por mês, 5, 6 mil reais por mês, um ano. Na boa, 6 mil por um ano são 72 mil reais. 72 mil reais, dependendo do projeto, eu faço. Se você tiver 2 anos prazo de 2 anos para captação do recurso, já foi metade do dinheiro que. Não, Rolando, dependendo do projeto, 72 mil reais a gente faz o filme. Entendeu? 40 mil reais a gente faz o filme. Dependendo do projeto. Nós sabemos disso. Sabe? Nós e qualquer um da área. Tá? A gente faz o filme. Dependendo do projeto, folgado. Óbvio que você não vai fazer com 72 mil reais um agente secreto. Um ainda estou aqui. Né? Um tropa de elite, porque você tem vários figurinos, você tem uma época a ser retratada, você tem armas, você tem várias locações, você tem cenários a serem construídos. Mas dependendo de um projeto, se for uma história urbana, contemporânea, ou uma história rural que se passa em ambiente simples, você junta uma equipe aí de 6 pessoas, você faz o filme. Faz brincando. Tem um detalhe também, Rangel, que, por exemplo, a gente sabe que as empresas não estão patrocinando, as empresas de um modo geral não estão muito tendenciosas a patrocinar projetos culturais. Então a gente tem alguns caminhos válidos que são os editais. Sim. Né, principalmente empresas públicas ou grandes empresas que elas declaram ser patrocinadoras e elas abrem editais públicos, né? Então, o caminho dos editais de fomento, das chamadas públicas, é o caminho mais adequado para você ter acesso a esses recursos. Então, estar atento aos editais, estar atento às chamadas públicas. Por exemplo, BNDES, soltou edital agora recentemente, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, BRDE, através do Fundo Setorial do Audiovisual, com as chamadas públicas. Mas você está falando de grandes fomentos, porque você também tem fomentos, dependendo de onde você mora, municipais, estaduais, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura no Estado, tem o FUNPROARTE, que é o de Porto Alegre. Tem os fundos municipais de cultura, entendeu? Aldir Blanc. Não que seja fácil passar nos editais, mas é muito mais simples do que você tentar captar. Você vai fazer projetos mais modestos, projetos menores, mas que são factíveis, que nem porque eles são mais modestos e menores, eles serão de menor valor artístico. Você pode fazer um projeto de 40 mil que artisticamente ele seja superior a um projeto de 4 milhões. Vai depender. Convenhamos, a maioria dos produtores culturais não precisam de milhões, elas precisam de ter projetos sendo executados. Ele precisa pelo menos poder pagar o aluguel dele e comer. Exatamente. Entendeu? A verdade é essa. Né? Eu tava conversando com um conhecido meu, Orlando, que assim, eu comecei com cinema nos anos 2000. Eu vinha do teatro e depois do teatro eu passei pela televisão. Eu comecei no teatro em 89, né? Aí depois disso eu fui para a publicidade, da publicidade eu fui para a produção de TV e da produção de TV eu fui para o cinema.
Eu me lembro, no início dos anos 2000, curta-metragem, tá? Eu tô falando de curta-metragem, eu tô falando de um período antes da internet, do YouTube, ou seja, não havia visualização, não havia like, entendeu? Era uma coisa fechada e restrita a festivais ou alguns canais de TV fechada, como no caso do Canal Brasil, quando você fazia um curta-metragem. Quando eu falava que ia fazer um curta-metragem, pessoas entravam em contato na época do Orkut. Na época do Orkut, pessoas entravam em contato do Brasil todo, perguntando como é que elas faziam para poder ajudar, como é que elas faziam para poder fazer parte daquilo ali. Então eu recebia muitas vezes produtos de empresas até de Manaus, para dar de brinde para os atores, de presente para o pessoal da produção, né? Para servir de um agrado numa prefeitura ou numa Câmara de Vereadores em determinado município, aquela cortesia da empresa. Recebia chocolate, recebia bebida, recebia produtos de tecido, enfim, né? Uma vez eu recebi da Crocs mais de 120 pares de calçado para presentear ao elenco, técnicos e apoiadores do filme. Então, às vezes, não entrava dinheiro em espécie, mas as pessoas gostavam de ver aquilo ser realizado. Para trabalhos que não sairiam no Instagram, que não sairiam no YouTube, que sairiam em lugares fechados, mas as pessoas gostavam dos artistas. As pessoas, elas respeitavam os artistas. Eu estava filmando no meio da rua, muitas vezes, ali fazendo uma externa, e do outro lado estava uma obra, uma construção civil. Quando eu via, na hora do intervalo, os operários tinham saído da obra e estavam ali atrás da gente, acompanhando a filmagem e perguntando se queria que... Quando tinha que arrastar alguma coisa, os caras vinham e ajudavam a arrastar. Viatura da polícia parava e perguntava se a gente estava precisando de suporte e de segurança. Era assim. Da noite para o dia, com o advento da internet e com os formados em achismos e os tudólogos e as fake news, toda a classe cultural e artística começou a ser demonizada. Infelizmente. Quando eu dizia em 2002, 2004 que eu ia fazer um curta-metragem, as pessoas, elas se fascinavam e queriam fazer parte disso. Hoje, em 2026, quando eu falo que vou fazer um longa-metragem que vai para as plataformas, que vai estar disponível para Deus e o mundo, eu sou chamado de vagabundo. Eu sou chamado de mamador de recurso público. De lei Rouanet. De lei Rouanet. Sendo que as pessoas... falam de lei Rouanet. As pessoas não têm conhecimento. Nem sabem o que é a lei. Uma lei que nem é aplicada praticamente no audiovisual. São 2 artigos apenas. Eu queria que um único dia na minha vida, existisse essa lei Rouanet que vocês tanto falam e ela funcionasse como vocês dizem. Um único dia na minha vida inteira, não precisava ser um dia por ano, não. Um único dia na minha vida eu queria que isso fosse verdade. Então as pessoas falam, e quando você desmente, né, você vê que elas falam por maldade, não por falta de conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Sem conhecimento de causa. Eu tenho um tio. Eu vou abrir isso aqui, já que a gente está jogando esse papo aberto, eu vou contar isso para vocês. Eu tenho um tio que na minha vida, ele sempre foi um exemplo. Irmão da minha mãe, tá? Tio materno. Um cara assim que eu amava, não amo mais, depois do que ele fez. Eu amava de paixão. Em 2018, ele fez uma publicação que eu o seguia no Instagram. Hoje, desde essa época eu não sigo mais. Botando a foto da Ivete Sangalo, não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. Aí os mamadores da Lei Rouanet, artistas safados sem vergonha, que por isso que eles apoiam a roubalheira, não sei o quê. Eu cheguei para ele em privado. Meu tio, que ajudou a me criar,
que sabe quem eu sou, que conhece meu caráter. Eu cheguei para ele privado e falei: tio, apaga isso, porque isso é fake news. Primeiro, esses artistas que o senhor está citando aí nunca receberam Lei Rouanet. E segundo, essa Lei Rouanet que o senhor está dizendo desta forma, ela não existe. Sabe qual foi a resposta dele? KKKKKKKKKK. E não apagou. Se eu for lá no Instagram dele e buscar a data, tá lá até hoje. Fora as outras que ele faz iguais a essa. Então, são pessoas, e eu falo isso porque eu conheço esse cara, ninguém conhece tanto quanto eu, que elas não fazem somente por desinformação. Elas adquiriram um ódio, elas adquiriram uma repulsa à cultura, à arte, à educação, porque elas atacam professores, elas atacam universidades. Igual uma postagem que eu vi um dia desse, todo mundo dançando pelado no lugar lá, e a criatura colocou que isso era na universidade e que isso estava acontecendo graças a Paulo Freire. Aí eu não aguentei, né? Eu tive que chegar. Que eu não faço assim, deixando de seguir 3, 2, 1. Não, eu só deixo de seguir. Mas esse caso específico, como uma pessoa que sempre estava comentando minhas postagens, se dizer minha fã, eu cheguei para ela e disse: escuta, você sabe quem foi Paulo Freire? É o cara que acabou com a educação brasileira. Eu falei: peraí. O método Paulo Freire é usado no mundo inteiro. A Alemanha usa o método Paulo Freire para poder alfabetizar em alemão os imigrantes. Paulo Freire nunca ensinou criança e nem universitário. Paulo Freire alfabetizava adulto, analfabeto. Ele não dava aula em escola, ele não dava aula no primário, na universidade. Ele alfabetizava adulto e criou um método revolucionário que pegava uma pessoa de 70 anos de idade analfabeta e em menos de um mês essa pessoa estava escrevendo e lendo. Esse foi Paulo Freire. Mas esse cara ouviu o Olavo de Carvalho, um cara que tinha 4ª série primária, dizer que Paulo Freire não prestava e saem replicando. Então, assim, a gente está vivendo hoje uma realidade, Orlando, que falar em captar recurso para cinema, para arte, empresa nenhuma vai querer dar dinheiro, porque ela vai ser atacada por uma cambada de pessoas odiosas e ignorantes na internet. Então, um exemplo, uma Claro, uma Chevrolet, uma Ambev vai patrocinar o Agente Secreto ou Eu Ainda Estou Aqui. Ferrou. Se a Fernanda Torres, porque fez um comercial da Havaiana e disse que o ano tinha que começar com os 2 pés, deu no que deu, velho. Sabe? Deu no que deu. Nós chegamos num ponto assim de polarização que o senso de ridículo ele deixou de existir, né? As pessoas não compreendem. Só fazendo um parênteses em relação a essa questão da Lei Rouanet, no audiovisual, por exemplo, só alguns artigos que são amparados pela Lei Rouanet. É o artigo 1, 1A, 3, 3A, né, que fala dos percentuais ali que as empresas serão beneficiadas em razão do que ela vai patrocinar. Mas o que se vende, na verdade, é que a Lei Rouanet é uma lei que manda dar dinheiro para o artista. Como disse, não existe isso. Como diz um cara que eu e você conhecemos, ele diria o seguinte: eu acho bonitinho quando você fala em polarização. Você realmente eu conheço esse cara. Você realmente acredita nisso? Velho, a gente fala polarização, é uma forma bonita de dizer que um lado é imbecil. Porque para você ter uma polarização, você teria que ter um lado atacando o outro. 2 polos. A gente não tem 2 polos. A gente tem uma galera raivosa que sai chutando, dando tiro e porrada e bomba para tudo quanto é lado. Porque antes a gente tivesse, Orlando, de fato uma polarização. Porque pelo menos você tem um lado para ficar. Sim. Você está entendendo? Quando a gente fala polarização, é uma forma delicada de dizer que existe um povo enorme idiotizado. Porque se você não tem 2 polos.
Você não tem uma extrema esquerda como uma extrema direita. Você tem uma extrema direita mundial que está chutando contra a cultura, contra a ciência, contra tudo, e o resto está ali, sabe, tentando sobreviver no meio dessas pessoas. Não tem um outro polo. Porque se tivesse um outro polo, a gente tinha como formar uma barreira uníssona para poder combater essa galera. Mas quando eu falo da polarização nesse sentido, é porque teoricamente você tem que ter dois polos, né? Teoricamente. Um de direita, um de esquerda. Agora, na verdade, na prática, né, um polo ele está apagado. Ele não tem. Bomba, você tem. Principalmente quando se trata de cultura, quando se trata de educação. Né, você tem um grupo de arruaceiros, de delinquentes, de ignorantes, que se juntam. Falam a coisas sem saber do que estão falando. Não, né? Algo que não sabe sobre aquilo que não conhece. E criam teorias, criam afirmações baseadas nisso. Não, e se uniram nos seus ressentimentos, nas suas frustrações, né? Porque todos nós temos ressentimentos, temos frustrações, temos recalques. Todos nós, em alguma coisa na nossa vida, a gente fracassou, a gente tem um ressentimento, a gente tem um sentimento de inferioridade. Isso é normal do ser humano. O que não é normal é você deixar isso ser superior a coisas boas. Você se entregar à dor de ser rejeitado. Aí a galera junta um grupo de rejeitados que criam um autopertencimento ali naquele grupo e eles se intitulam os melhores e donos de tudo. Porque eles não conseguem existir individualmente. Eles não conseguem lidar com as próprias dores, velho. Entendeu? Porque assim, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não tenho a casa que eu gostaria, eu não fiz no decorrer da minha vida as coisas que eu gostaria de ter feito, eu não viajei os lugares no mundo que eu gostaria de ter viajado, muitas vezes eu não como num determinado dia o que eu gostaria de comer, né? Porque eu sou um ser humano que tenho que trabalhar, que tenho que administrar o que eu ganho, que tenho compromissos, que tenho obrigações e que não posso me entregar à loucura de querer fazer tudo da minha vida de qualquer jeito. Mas esse meu ressentimento, essas minhas pequenas frustrações, não podem me tornar uma pessoa revoltada e achar que eu tenho que odiar e me juntar a outras pessoas que também se odeiam porque eu acho que a minha vida não presta. Não. Tem muitas coisas que a gente... Enfim, cara, tá complicado. Tá complicado. O que complica mais, na verdade, e assim, são pessoas que têm influência, são pessoas que têm capilaridade. Elas chegam em rede social e elas falam coisas sem conhecimento. Eu acho até que elas têm conhecimento, sabe? Tem. O cara não vai fazer um vídeo lá pro YouTube sobre lei, para criticar a lei Rouanet sem ler a lei Rouanet. Mas ele pega um viés ali para fazer. Eles replicam um discurso, né? O que acontece? A palavra, como diz o Reinaldo Azevedo, a palavra elite no Brasil ela é mal empregada, mas ao mesmo tempo não existe outra. O grande problema do Brasil, no sentido de povo, é o sentimento de elite. O cara, ele faz isso porque ele se julga superior. Ele faz isso porque ele acha que ele está acima. É aquele cara que fala que não pega um avião com um piloto cotista, porque ele se acha melhor do que um piloto cotista, sendo que sequer ele estudou o que aquele cotista estudou. Mas ele, pela posição social, ou pela descendência, né, ou pela região geográfica, ou pela etnia, ele se considera superior. Então a nossa elite brasileira ela é formada num falso sentimento de superioridade. Eu estava vendo um historiador explicando onde o fascismo nasce. O fascismo nasce quando você tem o medo de perder a propriedade privada.
Então, quando o fascismo surgiu no início do século XX, na Itália, e que depois ele migrou e foi se personificando em cada região, como na Alemanha, como aqui no Brasil, na época com os integralistas, aquela galera toda, porque naquela época você tinha realmente um polo que era contra a propriedade, que tinha que tomar tudo, ditadura do proletariado, aquela coisa toda. Então, no medo de perder a minha casa, né, a burguesia aciona o botão do fascismo. Só que hoje a gente não vive mais essa ameaça. Só que você ainda tem um resquício histórico do cara que ele não pode aceitar que o filho de uma empregada doméstica e que um operário estude na mesma universidade particular do filho dele. Ele tem, ao invés dele achar isso bonito, isso uma conquista social, ele encara isso como sendo uma afronta. Ele está tendo que pagar para o filho do cara estudar. Ele pensa isso, ele acha isso dessa forma. Então, na cabeça dele, o patrimônio dele está sendo ameaçado, está sendo usurpado. Aí ele aciona o botão do fascismo. Então, quando você começa a ter um avanço social, isso é no mundo inteiro, em diversas sociedades. Quando você começa a ter um avanço social de distribuição de renda, a elite, né, a burguesia, ela se sente ameaçada. Se não estão tomando de mim, estão me obrigando a sustentar esses caras. É quando se vem a crítica ao Bolsa Família, a crítica ao ProUni, a crítica ao absolvente feminino nos presídios. Porque eu estou pagando, estão tirando do meu dinheiro para sustentar uma cambada de vagabundo. A própria crítica à cultura, de um modo geral, esses mamadores de leite. Exatamente. É assim que essa galera pensa. É assim que eles veem as coisas. Eu estava vendo um meme um dia desse na internet, que eu tenho que botar isso no filme, que eu achei incrível. Eu não vou lembrar tudo agora, depois eu tenho que pesquisar para ver de novo. 5 coisas que todo pobre e todo rico é igual. Né? Os dois andam de Mercedes. A diferença é que um é o único passageiro e o outro é coletivo. Né? Os dois têm cavalo. A diferença é que um é para catar papel, puxar carroça, e o outro é num Aras. Os dois têm assistencialismo do governo. A diferença é que um é Bolsa Família, né, um recurso, um apoio de alguma coisa assim, um medicamento, e o outro é aquele empréstimo bilionário para a empresa que ele não paga nunca ou é isento de imposto. Né? Os dois têm parente preso. Ou paga a mesma alíquota de todo assalariado comum, né? Exato, não. Eu não aguentei quando falar que os dois já foram ou tem parente preso. Entendeu? Então assim, cara, quando na verdade esse cara ele se julga superior, ele se acha superior, ele tem esse sentimento de que o dinheiro dele está sendo tomado. Quando na verdade o dinheiro não é dele. Porque tu pode ser um mendigo que tu tá pagando imposto, cara. Se você recebe esmola na rua e vai na padaria comprar um pão francês, você tá pagando o imposto do pão francês do dinheiro que você recebeu de esmola. Você tá entendendo? Só que esses caras, eles não possuem essa visão. Na cabeça deles, a minha propriedade privada, se não for a minha casa que vai ser tomada, é o meu dinheiro que está sendo usurpado parte dele para sustentar uma cambada de vagabundo. Por isso que a extrema-direita, ela cresceu no mundo, porque quando você começa o processo de democratização no final da década de 80 e anos 90, quase no mundo todo, cada país na sua realidade, o Brasil pós-ditadura e outros países em outras questões econômicas, você começa a ter um avanço social. Você começa a ter bolsas de estudo, você começa, né, a ter programas habitacionais, você começa a ter, por exemplo, os Estados Unidos, o Obama quis fazer o SUS dele lá, que era o Obamacare, e os caras não deixaram, porque é um absurdo na cabeça do americano eu pagar um imposto para alguém engessar uma perna de graça, né? O cara é um loser, ele tem que pagar o gesso da perna dele, entendeu? Então é isso que acontece, é quando a gente fala que há uma desumanização, que há uma falta de consciência social,
né? A pessoa acha absurdo uma mãe receber R$600 de Bolsa Família para sustentar um filho numa comunidade. Mas não acha um absurdo uma filha de militar receber 30 mil de pensão há 40 anos porque ela diz que é virgem com 3 filhos, né? Porque a filha de militar é filha de militar, né? Ela é elite, ela é o que eu gostaria de ser, né? Enquanto a mãe do pobre da favela é alguém que eu não quero ser, entendeu? Então são essas coisas que acontecem. Eu estava conversando com meu filho um dia desse, Orlando. Ele, pai, mais antigamente a gente via travesti na televisão, que ele viu umas reprises, né? Antigamente a gente via o Mussum nos Trapalhões fazer piada. Pô, pai, não tinha homofobia, não tinha racismo. Eu falei, filho, sempre teve. A questão que antigamente você fazia piadas racistas com racismo recreativo, com o Mussum, com outros personagens, ele mesmo ria, todo mundo achava graça. Uma Rogéria aparecia como travesti, dizendo que o nome dela era Astolfo, e todo mundo ria, todo mundo achava graça. Porque as pessoas enxergavam um distanciamento. Essas pessoas, elas eram um entretenimento. Quando essas pessoas começaram a reivindicar o que elas realmente são, que são seres humanos, quando essa travesti chega e fala que quer casar e quer ter um filho, e esse negro chega e mostra que ele é um executivo, ou pode ser um médico, um piloto de avião, um advogado, as pessoas falam, não, isso pera já aí. Causa um desconforto. Não, pera aí, quem tá... Te enxerga, negão, né? Pô, vamos parar com... Você tá entendendo? É isso que hoje caiu a ficha. Que até então, né, você vê um índio, um cacique juruna sendo deputado federal, era engraçado. Era até personagem do Jô Soares no programa humorístico da Globo. Índio grava. Índio grava. Isso era engraçado. Quando agora, não, você não pode mais chamar de índio. É povos originários. Porque o cara, ele é tão ser humano quanto você. O cara possui uma cultura diferente da tua, mas ele possui uma cultura. Esse cara tem dignidade, esse cara tem direito à terra, esse cara tem... Não, peraí, pode parar com isso, velho. Pode parar com isso. Cheguei aqui, não tinha nada, foi meu avô que plantou. É a primeira coisa que o cara fala pra você, entendeu? Então é isso, gente. Sabe? Então enquanto a gente não... E isso daí... Você só conseguiria resolver... É estrutural, né, Rangel? Isso aí é muito estrutural e para romper isso é muito difícil. Você só resolveria isso através da cultura. Por isso que a gente é atacado. Exatamente. Por isso que a gente é atacado. Democratizando o acesso, principalmente. Por isso que a gente é atacado. Através da cultura a gente puxa o processo histórico, através da cultura a gente cria ficção reflexiva. Mostra isso, você dá vida a essas situações. A essas situações você traz para o debate, você traz para a reflexão. E isso não, né, cara? Isso não, né? Isso eles não querem. Porque você se torna uma ameaça, né? É igual aquela história, debate, né? Eu sou de uma geração que quando você ia para um debate, você não ia para vencer um debate. Você ia para debater ideias. E se você perdesse, entre aspas, o debate, você era o verdadeiro ganhador. Porque você adquiriu conhecimento. Entendeu? Né? Adquiriu mais informação. Você adquiriu informação, você saiu de lá com a cabeça mais aberta. Hoje não. Hoje eu vou vencer esse debate. Calma, cara, vamos conversar. Não, eu vou mostrar que você está errado. Então você não tem mais um debate hoje em dia para acrescentar ideias, para trocar ideias, para discutir visões de mundo, né? Como diria também o cara que a gente conhece, né? De um mero entrevistado, já estamos aqui discutindo visões de mundo, né? Então, assim, você não está mais hoje em dia para discutir visão de mundo. Você está hoje em dia... As pessoas, para conhecerem esse cara, precisa do quê, hein? Precisam assistir o Pacto entre Canalhas, o Combinado, né, cara? Combinado não, né? Cara. Então, tem um livro também, pode tem ler. Tem um livro, né? Tem a versão anterior, que dá base a essa que foi feita agora, que está disponível no Prime,
né? E na Apple TV também, na Claro TV, o livro está na Amazon, o livro está na Amazon. Eu vou depois... E a gente tem aqui também para... Né? Então entre em contato no Instagram aí do Orlando, que eu vou deixar aí no vídeo, o Instagram do Orlando, para vocês terem acesso ao livro, para vocês conhecerem esse cara. É um cara bem legal. Só tem uma coisa que ele fala que eu não gosto, né? Que pessoas inteligentes mudam as suas preferências de acordo com as suas conveniências. Isso. Novela para Deus. Isso é uma coisa que eu particularmente eu não concordo, né? Eu sou uma pessoa de convicções, né? Não que eu não esteja aberto, através de um bom debate, a questionar as convicções, né? E estar aberto a mudanças. Você sabe que a conveniência é prima da convicção. Mas não por conveniência. É porque realmente eu fui desperto por alguma coisa. De repente, né? Eu fui mostrado que eu estava errado no que eu estava acreditando. Mas esse cara não. Esse cara, ele sabe tudo, ele conhece tudo, né? E ele muda por conveniência, né? Enfim, assistam ou leiam, né? Mas é isso, Orlando. Tem mais alguma coisa a dizer? A gente já vai para 50 minutos aqui de gravação. Pois eu acho assim, que nós precisamos, quem é produtor cultural no Brasil precisa estar atento a essas situações. Começa a prestar atenção nas pessoas que estão surgindo diariamente nas redes sociais falando de dinheiro para projeto cultural, dinheiro de patrocínio. Presta atenção nessas chamadas, nessas conversas, no que eles oferecem. Vai lá no Saiba Mais, clica lá por curiosidade para saber e pensa que eles podem estar tomando dinheiro que você não tem. Gente, eu parto da seguinte premissa. Isso é uma questão minha, tá? Eu faço cursos, se eu tiver que fazer, com professores, não com profissionais. Isso aí é uma premissa minha. Não que eu não tenha aprendido ao longo da minha carreira com grandes profissionais, mas eu não aprendi com esses profissionais porque eu estava fazendo curso. Eu aprendi porque eu estava trabalhando com eles. Porque se o cara, ele para fazer um curso de forma genérica, que não seja um treinamento para a própria equipe dele, que profissional é esse? Você está entendendo? Eu abro esse questionamento. Não estou dizendo que ele não seja bom profissional. Estou falando que, para mim, é uma coisa que não me passa credibilidade. Entendeu? Eu vou ter um curso de redação com uma professora de literatura, português e gramática. Ok. Mas eu vou ter um curso de roteiro com o maior roteirista do planeta. É estranho. Entendeu? Eu acho esquisito. Sabe? Até porque professores de roteiro não são roteiristas. Até porque quem domina a técnica nem sempre é bom de prática. A gente vê no próprio futebol. Os melhores técnicos, enquanto foram jogadores, eram jogadores medíocres. Né? Nenhum grande craque, ninguém viu um Pelé sendo técnico. Ninguém viu um Maradona sendo técnico. Você pegava técnico, aquele jogador mediano para baixo, ou às vezes nem jogador o cara era. Ele era um preparador físico, ele era não sei o quê. Entendeu? Então eu parto muito dessa premissa. Entendeu? Um bom mecânico vai dar curso de mecânica, ao invés de estar consertando carro. Isso. Sabe? Então eu acho estranho, cara. Fernando Henrique dizia um negócio, com a pena o estado de saúde dele atualmente, mas ele dizia assim, que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Mas é por aí. Ele foi muito criticado por conta disso, principalmente por professores, que falam, mas está criticando o professor, e não era bem isso. Não era. Não, é o quem sabe faz no sentido de ter a mão na massa, executar as coisas. O que não sabe, ele não tem a prática do fazer, então ele domina a técnica de ensinar, que são habilidades bem distintas. É distinto, porque nem sempre a didática ela acompanha a habilidade de se fazer as coisas. Você pode ser um excelente cozinheiro e não saber cozinhar, e não saber ensinar a cozinhar.
Até porque você não guarda medidas de cabeça, você usa a medida de acordo com o que você está fazendo ali na hora, você está inventando na hora, você não segue uma receita prática, você está fazendo no improviso, você é um excelente cozinheiro, mas você não vai ser um excelente professor de culinária, né? Então é isso que eu sempre me questiono. Não vou dar o nome agora, de um cara que é extremamente famoso, fez filme no Brasil, foi fazer série na Netflix e o caramba, e vira e mexe eu tô recebendo o curso dele de roteiro. Eu falo, caramba, velho. Tudo bem que eu nunca gostei, eu como público, como profissional a respeito, mas como público eu nunca gostei do trabalho dele como roteirista. Nunca me pegou, entendeu? Respeito como colega de profissão a questão da realização, eu sei quanto é difícil fazer, né? Mas como público eu me reservo o direito de, cara, eu acho mediano para baixo, para não chamar de medíocre. Eu acho mediano o tipo de roteiro do cara. Mas o cara tá aí agora, depois de ter dirigido não sei o que, de ter dirigido não sei o que, dirigido não sei o que, agora o curso de roteiro com fulano de tal. Tudo bem que de repente pro teu ego, como pessoa, possa valer a pena dizer que fez um curso com um fulano de tal. Ou até para continuar tendo alguma evidência, né, para não ter que parar. Exato, para dizer, acabei de fazer um curso agora com um fulano de tal, né? Até para apresentar isso como uma chancela, como disse o Vitor Fasano certa vez, né? Perguntaram como é que ele se via fisicamente, que ele tinha deixado de ser modelo para virar ator, né? Ele não malhava mais, não era mais atleta, aquela coisa toda. Aí perguntaram para ele como é que ele se via nessa nova fase da vida. Aí ele disse que perto de Deus ele era medíocre e perto dos medíocres ele era um Deus. Né? Então muitas vezes o cara vai nesse caminho para se sentir um Deus perto dos medíocres, mas com a consciência de que ele é medíocre, entendeu? Sim. Então é isso que muitas vezes você tem que se ligar. Então, pessoal, dinheiro da gente é tão suado, sabe? Quer investir na carreira, tem tanta coisa que você tem que fazer para investir numa carreira, como um bom curso de atuação realmente, sabe? Não online, mas um curso presencial. Tem boas escolas, tem bons teatros, bons grupos de teatro, para você se fortalecer como ator, né? Tem vários cursos para você ser um autodidata na roteirização. O YouTube aí tem tanta coisa disponível. Treina o teu olhar, você aprendendo a enxergar, você vai saber mostrar, entendeu? Evita gastar dinheiro com qualquer coisa. Quer fazer um projeto? O projeto eu acho válido, Orlando. Quem cobra para formatar um projeto? Sim. É igual, eu acho válido. É igual você paga um contador para fazer a tua contabilidade. Né? Você não sabe, não quer, não tem tempo. Exato. Tem alguém que faz. Eu sou o cara que já pensou na história, que escreveu o roteiro, que sou o ator, que não sei o que você, eu não vou fazer projeto. Então, Orlando, você faz o projeto, quanto é que você cobra para formatar e aprovar o projeto? Beleza. Perfeito. Beleza. Isso é honesto, isso é uma prestação de serviço. Isso é uma prestação de serviço. Quanto é que você cobra para cortar meu cabelo? Quanto é que você cobra para consertar meu carro? É a mesma coisa. Isso é uma prestação de serviço. Agora, compre aqui a apostila que eu estou te vendendo por R$150 para você aprender a fazer qualquer projeto e ser aprovado. Pula fora, porque é picaretagem. Por que picaretagem? Porque cada projeto é um projeto. A apostila não vai salvar a tua vida. É golpe. Entendeu? É porque durante anos eu fiquei aprendendo a aprovar projetos. Agora que eu aprovei tantos projetos e tal, eu estou te ensinando o segredo. Clique e saiba mais. Gente, é furada. Agora, se o cara chega e fala, você tem seu projeto, quer tirar do papel, quer aprovar, procure a nossa agência, nosso escritório, ou me procure, é outra história. É outra história. Entendeu? Agora é igual a história do captação, né? Vem aqui fazer o curso de captação. Não vai, porque ninguém está captando. Esse cara não está captando. Se você tenta contratar ele para captar, ele quer uma mesada de você. Ele quer que tu pague o iogurte dele. Entendeu? Todo dia de manhã, sabe? Não rola, velho. Não rola. Não rola. Mas é isso, meu velho. Eu não tenho mais nada a dizer, não. Já falei demais.
Não, é isso. Eu acho que o recado é esse mesmo. Tamo junto. Tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado até agora com a gente. E eu vou encerrar a nossa gravação, tá? E caso você tenha gostado, se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, faça o seu comentário, tá? E a gente se encontra no próximo. E compra o livro Pacto entre Canalhas e assista o filme. Pacto entre Canalhas combinado, né, cara?